Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Paramatmane Namaha Sri Patanjala Yoga Darshanam. Olá pessoal, mais uma vez aqui discutindo um pouco assuntos acerca do Yoga Sutra e de como de alguma maneira podemos conectar as informações e os ensinamentos do Yoga Sutra na nossa prática diária. Então, o último verso que eu propus para vocês de sugestão de reflexão é o verso 36 do capítulo 3, titulado como Vibhuti-pada, ou seja, um capítulo que se destina a falar um pouco sobre o resultado da prática a nível de poderes, né? É importante dizer que alguns Yoga Sutras vai ter diferença na numeração devido ao início do capítulo, porque algumas vezes o autor ele vai fazer o primeiro verso reverenciando Patanjali e vai ser considerado como o primeiro verso do capítulo. Então, às vezes pode dar diferença de 1 ou 2 números, tá? Bom, então o que eu propus a ler é o verso 36 do capítulo 3, eu vou ler aqui para vocês, tá? Tatha pradhiba shravana vedana darsha shvadha vartha jayante. Tradução: então destes a intuição junto com seus sentidos, ou seja, o sabor, o tocar, a visão, o sentir e o cheiro nascem a partir desse momento, tá? Então, o que Patanjali quer dizer aqui nesse verso? É importante entendermos e nos situar um pouco. A proposta desse vídeo é fazer com que, de alguma maneira, vocês pensem se a prática ela está aguçando os sentidos de vocês, ou seja, o que Patanjali nos ensina nesse mundo, assim como nos ensina no Yoga Sutra, assim como grande parte da teoria do Yoga, é que para que nós possamos interagir com essa natureza na qual nós estamos inseridos, vamos chamar de natureza material, Prakriti, é preciso de sentidos materiais. Então essa natureza se constitui de objetos dos sentidos. E nós possuímos os sentidos para que possa haver interação entre sentidos e objetos dos sentidos. O ponto é que quanto mais nós, digamos assim, estamos distante de uma prática de autoconhecimento, vai fazer com que os nossos sentidos, eles ajam cada vez mais de maneira instintiva. Ou seja, quase sempre os nossos sentidos, eles vão interagir com a natureza ao nosso redor, sem as fronteiras do Yama e Niyama que Patanjali propõe no livro, né? Então a nossa alimentação, por exemplo, ela vai estar muito ligada aos nossos instintos, então por isso uma necessidade de comer, enfim, muitas vezes alimentos que não faz bem, o nosso, digamos assim, a nossa audição, o nosso tato. Porém, com a prática de yoga, com a prática de asana, digamos assim, uma vez que é a nossa condição, né? Geralmente a Ashtanga, a prática de asanas. Então faz com que nós não só purificamos a nossa mente, nosso corpo, mas principalmente purificamos nossos sentidos, no sentido que a nossa alimentação ela fica mais sensível, a nossa audição ela se torna mais sensível, o nosso tato ela se torna mais sensível, ou seja, a prática nos torna pessoas mais sensíveis. Nós vamos interagir de maneira muito mais profunda com tudo que está ao nosso redor. Vai haver diretamente uma valorização da qualidade da comida, a valorização do sono, da forma como dormimos, a forma como nós nos relacionamos com a fala do próximo, das pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, isso vem a ser praticar Yama e Niyama também. Então, aqui existe uma palavra, por exemplo, Samyama, no qual Patanjali propõe já no início do capítulo, que Patanjali coloca que para Dharana, Dhyana e Samadhi, ou seja, a concentração, a meditação e o transe são a parte interna do Ashtanga Yoga. E essa parte interna,
que vem a ser a concentração em algo, a meditação naquilo e o transe, quando você se funde naquela meta última, aquilo Patanjali titula como Samyama, que seria a parte mais sensível do Ashtanga. Então, o grande ponto desse vídeo é: vocês precisam refletir se a sua prática de asana está te trazendo Samyama, se a sua prática de asana está te levando para lugares, além de estar flexível e forte, mas muito mais para lugares de introspecção, meditação, concentração e transe. Esse transe não é fazer a posição de lótus e abrir uma luz na sua testa, mas esse transe é manter a sua consciência elevada para que vocês possam sempre estar situado nos valores e na sua verdade. Porque nós somos extremamente influenciados pelo ambiente externo e por isso nós possuímos quase sempre no início dificuldade de se manter numa linha linear, digamos assim, no yoga. Por quê? Porque nós ainda não controlamos os nossos sentidos a ponto de nos manter a mente controlada para que possamos nos manter num lugar de centramento. Então, é importante refletir se a sua prática de asana constante, ela está te colocando nessa condição de Samyama. Qual é essa condição de Samyama? Um lugar de introspecção, concentração, meditação e consciência elevada. E isso vai fazer com que você dê profundidade aos seus sentidos. Então se questione após sua prática se durante o seu dia os seus sentidos eles se mantêm menos instintivos e mais inteligentes. Esta é a grande questão. A proposta da prática é fazer com que nós nos tornamos pessoas cada vez mais sensíveis, antenadas à energia que está ao nosso redor, antenadas ao nível vibracional ao nosso redor, antenadas ao qual é a qualidade da nossa comida, qual é a qualidade da nossa amizade, qual é a qualidade da minha relação com as pessoas que estão ao meu redor, qual é a qualidade da limpeza com o meu corpo, qual é a qualidade da limpeza com a minha mente. Então, isso se chama purificação no yoga. Purificação significa sensibilizar os sentidos para que possamos nos tornar pessoas cada vez mais profundas. Agora, é claro que já no próximo verso, Patanjali coloca: cuidado, porque essa sensibilidade também pode ser um empecilho na sua prática. Por que essa sensibilidade pode se tornar um empecilho? Porque isso pode tocar o nosso ego e fazer com que nós nos achamos pessoas mais avançadas, pessoas melhores do que as outras, porque possuímos uma alimentação mais balanceada, porque possuímos um sono mais regulado, porque nós meditamos todos os dias, porque nós estudamos filosofia acerca de espiritualidade, mas isso não pode tocar o ego. A sensibilidade tem que fazer com que nos traga luz e humildade, e não necessariamente ego, no sentido de olhar para o próximo e achar que somos melhores porque andamos de bicicleta, porque comemos alimentos orgânicos, porque somos vegetarianos, porque praticamos yoga todos os dias, ou porque eu faço a primeira, segunda, terceira série do Ashtanga ou algo do tipo. Então Patanjali sempre coloca: cuidado que isso pode se tornar um empecilho. Essa é a palavra que ele utiliza. Então isso não pode se tornar um empecilho. Nós precisamos sensibilizar nossos sentidos, nos tornar pessoas profundas e sensíveis com tudo que passa ao nosso redor, mas junto com a sabedoria da humildade, de entender que essa prática ela nos traz profundidade para ver uma conexão com tudo que está ao nosso redor, e não um distanciamento no sentido de subirmos um degrau a mais e acharmos que somos pessoas melhores do que as outras por estarmos inseridos no processo de autoconhecimento. Ok? Façam um bom proveito. Beijo no coração de vocês. Namastê.